Muito bem, eu quero então abrir a palavra do Senhor nesse momento e hoje eu tenho um texto que eu queria que você estivesse me acompanhando em Provérbios no capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versos 10 a 13. E antes eu quero lembrar que é importante que você se inscreva nesse canal, que você dê o seu ok, para que esta mensagem possa acompanhar e abençoar outras pessoas também. Faça isto, é muito importante que você faça isso. Abrindo a palavra de Deus então em Provérbios no capítulo 4, versículos 10 a 13, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino, e pelas carreiras direita te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, pois ela é a tua vida. Ela é a tua vida. Que o Senhor nos abençoe. O que nós encontramos nesse texto da palavra de Deus? Nós encontramos aqui uma lição maravilhosa, uma lição de vida. Nós encontramos aqui exatamente aspectos que nós precisamos observar no nosso dia a dia. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida, eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado. Cada um de nós temos os nossos próprios problemas, as nossas dificuldades. Às vezes a gente olha para alguém e a gente fala assim, fulano de tal não tem problema. Às vezes você fala assim, como eu gostaria de ser cicrano, que não tem nenhum problema. E você está totalmente enganado, porque todos temos os nossos problemas e precisamos vencer, e precisamos superar, e precisamos acreditar que Deus está conosco e que Deus é aquele que nos abençoa e é aquele que cuida de nós. É interessante que nesse texto da palavra de Deus, nós encontramos aqui uma referência muito clara ao cuidado que devemos ter com a nossa própria vida, através das atitudes, através do nosso comportamento, através da situação que estamos vivenciando. E isto deve acontecer para que não sejamos surpreendidos na vida, para que, ainda que enfrentemos problemas, possamos ser vitoriosos, possamos alcançar a vitória que Deus tem para a nossa vida. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que todos nós estejamos enfrentando os problemas, mas com sabedoria. E ainda mais, possamos enfrentar sabendo que vamos vencer e vamos vencer no nome do Senhor. E para que isto aconteça, nós precisamos ter a sabedoria. E a sabedoria que vem do alto, como diz Tiago. E por isso que a palavra de Deus nos diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele é aquele que nos dá toda a sabedoria. Eu até anotei aqui, e eu queria ler para você, algumas definições importantes sobre sabedoria. Adquira a sabedoria e conquiste o entendimento. Este é o foco desse texto de Provérbios e até de todo o livro de Provérbios de Salomão. Exatamente falando sobre sabedoria e sobre entendimento. E aí eu fui consultar e eu gostei muito de algumas definições que eu quero compartilhar com você nesta hora. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicá-la em qualquer situação. Quando você conhece a verdade e você sabe aplicar
esta sabedoria, esta verdade em qualquer situação, então você se torna alguém muito especial, abençoado e abençoador. Outra coisa, o que é entendimento? Porque o foco aqui de Provérbios é sobre entendimento. E aí eu também anotei aqui, o que é entendimento? É o conhecimento, e eu gostei dessa melhor definição, temperado e modificado pela própria sabedoria e pelo discernimento. Olha que coisa interessante isto. Quando você tem um entendimento, não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas uma virtude, não é apenas alguma coisa que você conseguiu conquistar ou alcançar na sua vida, ou através dos estudos, ou através de uma própria experiência pessoal, mas a palavra de Deus é muito maravilhosa, porque fala exatamente sobre a diferença entre a sabedoria e o entendimento. Ela não desvaloriza o entendimento, o conhecimento, mas ela ressalta o valor da sabedoria. Por que muitas vezes nós somos surpreendidos na nossa vida pessoal, diante de fatos que nós presenciamos e que estão acontecendo conosco, na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, conjugal, né, com os nossos filhos, com os nossos pais? Por que muitas vezes nós somos surpreendidos? Sabe por quê? Porque nós nos distraímos com outras coisas. E nós valorizamos outras coisas da nossa vida. Esse é um aspecto. Outro aspecto, porque nós confiamos muito em nós mesmos. Então, começamos a confiar em nós mesmos, achamos que aquilo é a coisa mais importante, que nós temos uma clareza muito grande dos fatos e da história, não é? E aí a gente cai do cavalo. Outra razão também, nós não priorizamos os valores espirituais. E aí isso é muito sério. Quando a gente tem até um conhecimento, quando a gente busca sabedoria, mas a gente está desconectado dos valores espirituais, então nós podemos nos dar mal. E normalmente nos damos mal. Normalmente nos damos mal. Eu tenho, ao longo da minha vida como pastor, eu tenho conhecido muitas pessoas em tantas situações diferentes, pessoas que na verdade tinham tudo para serem bem-sucedidas, porque tinham conhecimento, tinham cultura, né? Tinham também habilidades, tinham sabedoria, porém desvalorizaram a vida espiritual. E aí foram fracassados, se tornaram fracassados na vida. Esse texto da palavra de Deus, de Provérbios capítulo 4, fala exatamente sobre aspectos que nós precisamos considerar no nosso dia a dia. Isto é, nós precisamos redobrar a nossa atenção. E isto como? Como que nós vamos redobrar a nossa atenção? Eu diria, quando eu abro esse texto da palavra de Deus, que nós precisamos ter em mente que o conhecimento que precisamos ter é o conhecimento para a vida, para que eu possa melhor me relacionar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com os irmãos da minha igreja, com aqueles que convivem comigo, e também para que eu possa melhor entender o propósito de Deus na minha vida, na minha casa, aquilo que Deus quer que aconteça comigo. Por isso esse texto diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão
os anos de vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, quando nós aplicamos esta palavra ao nosso viver, então nós experimentamos dias multiplicados no nosso viver, na nossa vida. É isso que nos diz a Bíblia. O que a palavra de Deus está nos dizendo, queridos, é o seguinte: nós não podemos caminhar nem um passo sequer sem entendimento, sem sabedoria, sem valorização do propósito de Deus, sem rumo definido. Esse tempo tem sido um tempo em que as pessoas estão muito desorientadas, por isso muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão com a saúde emocional totalmente abalada, porque são pessoas que, além dos seus problemas pessoais, além da situação que enfrentam, deixaram de considerar também a vida espiritual. Deixaram de considerar a vida espiritual. E quando isso acontece, a coisa não vai bem. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Mas olha, eu creio que Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na sua casa, na sua família. E aí você precisa ter a sua atenção redobrada. E você precisa receber o conhecimento para a vida. E esse conhecimento somente Deus pode lhe oferecer. Uma outra coisa que eu diria nesse momento, diante deste quadro que estamos vivenciando, é que, além de receber o conhecimento para a vida, a nossa atenção precisa ser redobrada para que a gente possa adquirir sabedoria. E como eu disse, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem dos céus. O versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Vou repetir: eu tenho lhe ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Sabedoria é muito mais do que títulos, é muito mais do que conhecimento. Sabedoria é muito mais, e somente Deus pode nos oferecer. É por isso que às vezes a gente encontra alguém que é uma pessoa simples, e a gente usa essa expressão para definir o seguinte: alguém que não teve oportunidade de passar pelos bancos escolares, pela faculdade, não é isso? Alguém que não teve oportunidade nem de estudar, mas essa pessoa tem uma afinidade tão grande com Deus que ela recebeu a sabedoria que vem do alto. E quando ela abre a sua boca, ela abençoa, ela surpreende a todos. Às vezes uma pessoa já de idade, às vezes uma pessoa que a gente olha e ninguém dá nada, não é isso? Mas esta pessoa foi valorizada por Deus, porque esta pessoa buscou a sabedoria que vem do céu, que vem do alto. Sabedoria, então, é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que títulos, é muito mais do que isso tudo. Em Tiago, no capítulo 3, versículo 17, e se você tem a sua Bíblia, você pode conferir isto. Tiago 3,17 diz: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Esta sabedoria é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações,
não trata os outros pela sua aparência e é livre do fingimento. Que coisa maravilhosa! É isso que nós estamos precisando, é isso que o mundo está precisando, é isto que as pessoas estão precisando. Nós começamos a confundir as coisas e nós começamos a mudar os valores, deturpar os conceitos e até conceitos bíblicos. Nós começamos a inverter situações e aí nós começamos a experimentar um tempo muito difícil. Então, hoje eu queria pedir a você para redobrar a sua atenção, recebendo conhecimento para a sua própria vida, adquirindo a sabedoria que vem do alto. E em terceiro lugar, aplicando a disciplina. Olha só, aplicando a disciplina com perseverança no seu viver. Porque não dá para viver sem disciplina. Não dá para viver sem parâmetros reais, verdadeiros. Não dá. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, a própria sociedade, tem colocado conceitos, dizendo, isso não tem nada a ver, isso foi do passado, agora não é mais assim, agora tem que ser assim, afinal de contas, ok? E aí nós estamos vendo a situação em que nós nos encontramos hoje. Queridos, a verdade é uma só. Nós temos que ter disciplina e temos que ter perseverança e aplicar esta sabedoria que vem do alto para a vida no nosso viver. O versículo 12, se você tem aí ainda a sua Bíblia, no capítulo 4 de Provérbios, olha o que o pastor Vitor Hugo quer ler para você. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Já pensou nisso? Se você andar sabiamente, com a sabedoria que vem do alto, se você viver desta forma, nada vai atrapalhar o seu caminho. E ainda mais, você não vai tropeçar quando correr. Então, querido, não se deixe enganar pelos atalhos da vida. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que pessoas estão pregando atalhos na vida. Há grupos pregando atalhos na vida. Não caia nessa. Não entre nessa. Olha, a palavra de Deus é muito clara. E você precisa estar centrado na palavra de Deus, para que você possa experimentar esta vida e vida abundante. Esse texto diz em atrapalhar, em embaraçar o caminho. Isso significa dizer o seguinte: impedir o seu progresso. Sabe o que isso significa dizer? Dificultar a sua ação. Sabe o que isso quer dizer? Distorcer e mudar o alvo da sua vida. E isso não pode acontecer na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, porque Deus criou você com um propósito muito definido. Quando eu abro a palavra do Senhor aqui, em Hebreus, no capítulo 13, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: não se deixe levar por doutrinas ou ensinamentos ou conceitos estranhos que tira você do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes,
por meio da graça de Deus, pois os que obedecem a outras regras não têm sido ajudados por ela. Muito pelo contrário, têm sido prejudicados. Eu não sei o seu sonho. Eu não sei o que você tem como propósito na sua vida. Eu louvo a Deus porque hoje você está aqui e você está acompanhando esse texto que eu estou compartilhando com você de Provérbios 4, 10 a 13. E esse texto fala exatamente da sua vida, da minha vida, da vida que Deus tem para o nosso viver. Há uma recomendação final aqui no versículo 13. Lembre-se sempre daquilo que você aprendeu. Não alargues, guarda, porque ela é a tua vida.